Tá bom. Bom, pessoal, boa noite para os que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está e vai assistir a gravação depois. Hoje é o nosso primeiro encontro aqui do Clube do Livro. Eu primeiro vou falar um pouquinho, porque eu acho que para vocês também terem uma ideia, né, de algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, tá? Bom, então tá aí o livro do Byung-Chul Han, mas a ideia inicial desse clube do livro, para mim, né, foi o que me motivou a fazer isso, foi poder ler com outras pessoas, poder debater. Hoje a gente tem tanto problema com debate, né, a gente não consegue nunca conversar com as pessoas não estão muito generosas, não estão escutando muito, né, estão sempre. Parece que o tempo todo a gente tem que ficar brigando e não concorda e discorda. Então, discorda sem às vezes ter o devido conhecimento para discordar, né? Discorda só porque discorda. Então, a ideia desse clube era exatamente a gente poder debater sobre assuntos diversos, assuntos que fossem de interesses meus e de quem estivesse participando também, mas sempre de uma maneira respeitosa, sempre procurando é, permitir, né, e poder expressar o que a gente pensa, né, o que a gente acha e também é uma outra coisa que eu acho que é importante, a gente precisa ter uma coisa que eu acho fundamental, que é ter repertório também. Então, a gente poder ler livros diferentes, livros que às vezes a gente não está habituado a ler, né? A gente tem muita gente que quer debater às vezes, mas não sabe como, não sabe nem como começar, porque às vezes tem um assunto que a pessoa está totalmente alheia àquilo, né? Ou ela acaba participando também sem muita propriedade, né? Sem muita. é, Boa noite, Theo, tudo bem? Não, tá não, começou agora há pouquinho. Então, a ideia do clube foi essa, né? Assim, reunir pessoas que estão interessadas em conhecer, discutir, conversar, aprender, e não só aprender, não é aprender comigo, eu não vou dar aula, minha ideia não é dar aula, tá, gente? Eu não quero ter mais horas de aula do que eu já tenho, eu já dou aulas suficientes, então é para a gente conversar. Hoje eu estou só conduzindo um pouco mais, porque esse encontro inicial para a gente, né, poder alinhar mais as coisas. Bom, para quem entrou depois, né, não participou desde o início, a ideia, eu lancei essa ideia para algumas pessoas, conversei, e essas pessoas elas foram propondo alguns livros, né? Então eu tinha aí uns 5 ou 6 livros, né, que eu conversei com algumas pessoas, e aí eu lancei esses três, né, porque eram livros que eu acho que seriam interessantes para a gente começar. Lancei uma enquete, né, no Instagram para as pessoas votarem, né, qual livro que elas gostariam, e a gente acabou, né, ficando com a maioria das pessoas com o livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, né? Acho que a maioria já sabe disso agora, né? Mas eu queria, para quem não acompanhou, ficar sabendo. Não foi uma decisão assim, eu escolhi esse livro e pronto, né? Até foi um pouco surpreendente para mim que eu achei que o Sapiens fosse ganhar, né? Mas todos os três livros são livros muito bons, são livros ótimos. Eu acho que a gente ganha, né? Para quem já leu, acho que ganha muito, porque vai ganhar em interpretação de coisas que talvez a gente não tenha, tenha passado, né? E não tenha percebido. E para quem não leu, né? Vai ser um primeiro contato e vai ser bom porque vai poder tirar dúvida, vai poder conversar, vai poder trocar ideia com outras pessoas. Eu tive uma experiência, minha esposa tem mais experiência com o Clube do Livro do que eu, e eu acabo acompanhando junto com ela muitas vezes, né? E eu tenho uma experiência também. E assim, cara, é muito diferente quando você lê em grupo. Uma coisa é você lê sozinho, em casa, você aprende muita coisa, claro, é muito importante ler, é muito importante estar sempre acessando esses conhecimentos, mas quando você lê em grupo, assim, às vezes a pessoa chama atenção para alguma coisa que você nem tinha reparado, né? Às vezes chama atenção para algum um detalhe lá que você não viu. É, Às vezes você tem uma interpretação da coisa, a pessoa tem uma outra, e aí, às vezes, até aquela interpretação que a gente teve não era a,
quer dizer, é uma interpretação válida, claro, mas que a gente pode depois aperfeiçoar, né? A gente pode, é, às vezes, até mudar, né? De opinião sobre aquela interpretação, mas então, assim, esse livro foi um livro bem legal, eu acho que a gente um livro interessante para a gente começar, e até porque dos três é o livro mais fino em termos de tamanho de páginas, né, número de páginas. E aí a gente, o Sapiens é bem maior, né? E o Sapiens também aborda muitos assuntos, né? A ideia ali do Harari era ser uma coisa bem mais ampla, né? Ele fala de diversas coisas, né? Ah, o livro do Byung-Chul Han e o livro do Bauman, né, a Modernidade Líquida, são mais focados em alguns assuntos mais específicos, né? Então, eu acho que isso também facilita para a gente. Uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem que entender que quando a gente vai ler um livro como esse, né, outros também, todos, eu acho que todos, mas principalmente um livro como esse, a gente precisa entender um pouquinho da onde surgiu, por que surgiu esse livro, né? O que o cara que escreveu, quem era ele, o que ele queria dizer, por que ele decidiu. E mais ainda, num caso como do Byung-Chul Han, que ele é um filósofo, e ele, assim, existem diversos tipos, né, de filósofos, né? E ele é um filósofo que a gente fala que é um filósofo que trabalha para fazer o diagnóstico do tempo dele. É o, não é um filósofo que trabalha, por exemplo, com ideias de natureza, por exemplo, de descoberta do que é universal, daquilo que de repente é atemporal, né? A gente vê muitas vezes a discussão da filosofia muito voltada para aspectos que são muito amplos, né? Às vezes as pessoas têm até dificuldade de acompanhar, porque o cara está falando uma coisa lá de por que surgiu o universo, por que existe tal coisa, por que as coisas são do jeito que são e não são de outra maneira, né? E o Byung-Chul Han, ele é um cara que ele vem de uma escola muito mais focada, né, em tentar entender o que está acontecendo no momento presente. Cara, isso tem tudo a ver com a história de vida dele. Então, assim, a gente às vezes está assim, mas aquele filósofo tem umas ideias, o cara está viajando. E aqui a gente tem que ver que a história desse livro, ela tem muito, a história não, a filosofia do Byung-Chul Han tem muito a ver com a história de vida dele, né? Então, é uma coisa que não é desvinculada do dia a dia, né? Talvez não tanto do nosso, né? Mas de muita gente no mundo todo, né? Então, e assim, cara, ele nasce na Coreia do Sul, né? E ele pega um período da Coreia do Sul assim muito violento em vários aspectos, né? Tanto violento em relação a ditaduras, né, que tiveram lá. Ele pegou o período pós-guerra, né, o período da Guerra Fria. Então, a Coreia foi um dos primeiros países a sofrer um impacto grande da Guerra Fria, porque a gente fala muito do Vietnã, né? A gente pelo menos ouve muito falar da Guerra do Vietnã, né? Mas antes da Guerra do Vietnã teve a Guerra da Coreia, e a Guerra da Coreia foi uma guerra que o pessoal chama de guerra de procuração, né? Na verdade, era uma grande guerra entre os Estados Unidos e os países ocidentais, né? E a Rússia, né? A antiga União Soviética. E aí tem uma guerra lá, né? A Coreia se divide em dois países, né? Que estão até hoje, né? E a Coreia do Sul, que é onde ele nasceu, sofre muito com isso porque a Coreia é um país agrário, totalmente agrário, e quase que de uma hora para outra, se a gente pensar em tempo histórico, né? Ela se transforma num país capitalista altamente industrializado. E isso foi muito rápido. Isso requereu da população um esforço absurdamente grande, né? A Coreia passou por isso, passou não, na verdade passa. Eu não sei se vocês têm ideia disso. A Coreia, nos últimos, não sei dizer se nos últimos 20 anos, sei lá, por aí, é o país onde tem o maior índice de suicídios no mundo, né? A quantidade de suicídios lá é muito grande e se atribui isso principalmente ao estilo de vida que eles tiveram que adotar. E aí, olha só, aí a gente já começa a ver, né, a história do Byung-Chul Han vivendo nesse país,
onde tinha um foco muito grande na industrialização, onde as pessoas tiveram que fazer um esforço muito grande, né, o tempo todo, para que esse país começasse a ser um país industrializado, né, um país que se ocidentalizou muito, né, em termos de regime político, em termos de modo de vida. E assim, ele está ali e ele, para poder sobreviver, né, para poder sobreviver não, né, por indicação da família, ou por exigência da família, ele começa a estudar metalurgia. E ele não quer estudar metalurgia, e aí ele meio que foge, né, lá da Coreia. Ele consegue uma bolsa na Alemanha, e aí ele se muda para a Alemanha, mas é a bolsa que ele conseguiu para estudar na Alemanha para estudar metalurgia. E aí todo mundo deu apoio para ele ir, a família deu apoio para ele ir, porque achou que ele ia estudar metalurgia e voltar, né, para trabalhar lá na indústria coreana. Só que ele chega lá, ele nem estuda metalurgia, ele já procura uma universidade onde tem a filosofia. Ele queria estudar filosofia ou literatura, e aí ele acaba lá na filosofia e traz essa carga toda do país, de um país dele lá que super industrializado, as pessoas trabalhando 16 horas por dia na indústria, ou seja lá onde for, as pessoas hiper cansadas, hiper saturadas, né? E encontra uma Alemanha que tem também um pouco essas características, mas ele está numa universidade, numa cidade menor, então o ritmo de vida não é tão exigente, né? E a Alemanha já tem uma condição, né, de país desenvolvido, então ele não encontra lá o que ele encontrou, ou pelo menos não tão pesado como ele encontrou lá que ele encontrou na Alemanha do que ele tinha lá na Coreia. E aí ele começa a desenvolver a filosofia dele em cima disso, né, de buscar entender o que está acontecendo. Na verdade, ele não começa com isso, né, mas depois ele passa para isso, né, de tentar entender o que está acontecendo com o mundo, com a Coreia, né, que é a origem dele, e com o mundo de um modo geral. E daí vem surgindo várias coisas, até que em 2010, né, ele publica esse livro, A Sociedade do Cansaço. E a Sociedade do Cansaço, ela na Coreia, ela é muito evidente, né? As pessoas têm essa questão do suicídio, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com ansiedade, né? O número a vida na Coreia é muito difícil, né? Nesse sentido de quem é trabalhador, né? De quem depende da força de trabalho. Então ele desenvolve uma ideia, desenvolve uma teoria baseado nisso e que a gente, na verdade, observa no mundo como um todo. Eu queria chamar a atenção para duas coisas importantes. E, gente, eu volto a falar aqui, a hora que vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, se vocês sabem de alguma coisa que complementa o que eu estou falando, gente, eu não quero ficar dando aula aqui, não ficar a noite toda falando não, tá? Vocês podem interromper. Então, assim, mas duas coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira é a seguinte: quando a gente vai fazer uma leitura como essa, eu acho muito importante a gente ter em mente o seguinte: não importa aqui pra gente se a gente vai concordar com tudo que ele escreveu, tá? Essas leituras desse tipo, elas são leituras que elas ajudam a gente a tentar compreender mais coisas compreender coisas além daquilo que a gente já conhece. Então não importa que no final, assim, eu concordo com tudo que ele falou, eu tenho que concordar com tudo que ele falou. Não, não é isso. A ideia é você, tipo assim, cara, tem coisas aqui que eu acho que são corretas, tem coisas aqui que eu acho que não são, tem coisas que eu acho que tem nada a ver, eu acho que esse cara viajou, não importa. O importante é a gente ler e entender o que ele falou, porque isso vai ajudar a gente a entender outras coisas, outros livros, vai ajudar a gente a entender, vai ajudar a gente, às vezes, a mudar algumas coisas que a gente pensa, ao mesmo tempo que também podem contribuir para fortalecer algumas coisas que a gente pensa também. O importante é estar lendo e pensando, tá? E a outra coisa é o seguinte: esse livro foi escrito em 2010, né? Quer dizer, escrito não, publicado em 2010, né? Ele levou algum tempo para chegar nesse livro, para chegar a publicar esse livro, né? Então, a gente teve muitas mudanças, né? Se a gente pensar nos últimos 15 anos, né? Quando eu publico em 2010, né? A internet não, mas as redes sociais, elas estavam
começando a aparecer como uma coisa mais presente na nossa vida, no dia a dia, mais importante, cada vez mais importante, né? A gente tá aí no período, a gente, para quem acompanhou, pelo menos sabe, né? A gente teve aí, por exemplo, a Primavera Árabe, né, que aconteceu em 2013, 2011 a 2013, aí uma presença forte das redes sociais. Então, quando ele escreveu o livro, ainda não tinha toda essa presença de redes sociais, mas ele já estava fazendo ali o diagnóstico de que a coisa estava pesada já, né? E provavelmente ia ficar mais pesada ainda. Mas eu não vou me adiantar muito, né, nas questões do livro, porque depois a gente vai falar. Eu estou falando dessas coisas porque tem uma coisa que eu aprendi e que é muito importante quando a gente vai ter uma leitura, seja lá do que for, tá, gente? A gente precisa ter algumas chaves de leitura. Se a gente, quer dizer, a gente pode ler sem ter essas chaves, né? Mas ter as chaves facilita muita coisa para gente. E essas chaves de leitura, quando a gente não tem, às vezes parece que o livro é muito difícil, às vezes parece que o livro é muito denso, o cara está falando de coisas que eu não tenho a menor ideia. E quando a gente tem essas chaves, as coisas vão ficando mais claras. Porque, tipo assim, tem uma coisa que parece muito esquisita, mas a gente vai assim, não, mas espera aí, isso aqui ele achou em algum lugar, ele tirou de algum lugar, ele não inventou isso aqui totalmente da cabeça dele, né? Ele tem aí alguma... saiu de algum lugar, né? E aí essas chaves ajudam a gente a identificar, né? De onde ele tirou isso, de onde ele veio, por que ele falou. Então, eu vou tentar hoje eu vou falar de uma chave só de leitura, porque ela é importante para a gente entender o início do livro, né, o primeiro capítulo principalmente, e um pouco do segundo capítulo também. Eu vou falar só para quem não começou ainda, né, já vai começar com essas chaves, né? E para quem já leu, talvez se não tivesse percebido essas chaves, agora percebendo, pode fazer uma releitura já com mais propriedade, né, com mais clareza de algumas coisas. O livro, cara, tem muitas chaves, tá? Tem muitas, muitas, muitas. Mas eu vou pegar as principais e aquelas que eu considerei importantes para que eu pudesse entender o livro, tá? E eu estou relendo o livro todo de novo para participar aqui com vocês, porque eu já li esse livro já tem algum tempo, né? Então, estou vendo até muita coisa que eu, na época que eu li, eu não tinha percebido, né? E acredito que com a participação de vocês aí, com a leitura junto de vocês, tem outras coisas que talvez eu passe a perceber que eu também não tinha percebido antes, tá? Gente, ó, não me deixa falando sozinho não, tá tranquilo até agora? O que que vocês querem falar alguma coisa? Tá tranquilo, Marcos. Eu tô evitando de falar porque como eu não li ainda, então assim, eu não tenho muito o que comentar, mas eu tô prestando atenção no que você tá falando. Não, tá, mas assim, mesmo para quem não leu o livro, né, eu estou tentando dar uma ideia, por exemplo, essa questão da chave de leitura, ela não é uma questão necessariamente desse livro, tá? É uma questão que, assim, para qualquer livro. Às vezes a gente pega assim e fala assim: ah, mas eu vou ler um romance. Ah, um romance, né? Claro, tem romances que a gente usa para meio para distrair, né? Tipo um entretenimento, né? Eu vou ali, olho, aí leio aquilo, é uma historinha às vezes bem banal e tal. Mas às vezes a gente vai pegar um romance um pouco mais elaborado e aí a gente fica assim, cara, mas pô, por que que o cara falou isso? Por que que ele agiu assim? Por que que ele agiu assado, né? Por que que ele... Aí a gente começa a tentar identificar essas chaves, porque essas chaves ajudam a gente a entender melhor. E assim, tem romances, né? Eu estou passando para um outro lugar, né? Que aqui esse é um livro tipo um ensaio, né? Um ensaio filosófico, né? E aí eu estou falando de romance, mas tem romances, cara, que são riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Se você pega livros, pegar aqui no Brasil, um Machado de Assis, você pega uma Clarice Lispector, você pega um... esqueci o nome agora, fugiu. Mas tem vários, né? Porque o Brasil tem uma riqueza muito grande de autores, né? De escritores, né? E você tem essas chaves, né? Por exemplo, tem o Veríssimo, né? O Veríssimo pai, né? Não o filho, né? Das crônicas, o pai. Cara, ele tem uma série de livros que já fizeram até novela, já fizeram minissérie, que são
tem a história do Rio Grande do Sul ali, cara, sabe? Tipo, muito presente, né? Então é uma coisa assim que a gente, se a gente não conhece muito bem a história do Rio Grande do Sul, é um livro que ajuda a gente até a conhecer, e de uma forma assim, lendo um romance, né? Lendo uma história de uma família, tal, é, passado o tempo, né? Então tem várias referências, né? Para quem não conhece esse livro, né? O Tempo e o Vento é uma série, cara, é fantástico. Você quer conhecer um pouco do que é o Brasil, do interior? Boa noite, Tiago. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Desculpa o bom? atraso aí. Não, sem problemas. Tiago, eu estou falando aqui, inicial, estou passando aqui rapidamente algumas coisas, mas só para. Não é para ficar assistindo aula, não, porque eu não estou afim de dar aula. Eu já estou começando a achar que eu já estou dando muita aula. Então, quiser algum momento, se quiser falar alguma coisa, quiser dar alguma sugestão em cima do que a gente está falando, fica à vontade aí, tá? Isso estou falando para o Tiago, mas para todos, né, cara? Cada um tem a sua bagagem aí, né? Aí, vamos lá. Então, em relação às chaves de leitura, eu acho que para a gente entender o primeiro e um pouco do segundo capítulo, a gente tem que, né, entender o que ele fala de sociedade da vigilância e o sujeito, né, da vigilância, da sociedade da vigilância. Então ele diz que no século XX, né, a gente viveu sob esse paradigma da sociedade da vigilância. O que era isso? E é o principal exemplo aí que funciona como chave para a gente tentar entender, né? Você vai ler o livro, ele explica muito bem, ele tem um texto muito bom, né? Ele escreve bem, né? Mas o que seria assim? Ele parte de uma coisa que foi proposta por um filósofo americano chamado Jeremy Bentham, né? Que está aí, essa fotinha aí, um cara do século XIX, que a imagem aí não dá para ver direito, mas depois, se vocês quiserem, vocês procuram aí o panóptico, né? Que é uma espécie de um presídio, uma espécie não, um presídio, né? Que ele propôs que era diferente dos presídios, né? Onde você tinha uma torre central e as celas ficavam em volta dessa torre. Só que essa torre, né? O preso que estava lá dentro da cela, ele não tinha como ver o cara que estava dentro da torre. Então, o cara que estava dentro da torre, um cara só, por exemplo, ele vigiava todas as celas, só que como os presos não sabiam, não conseguiam ver, eles não tinham como saber se o cara estava olhando naquele momento para a cela dele ou não, né? E aí seria o top da vigilância, né? Seria o máximo da vigilância, porque, cara, teve uma série, esqueci o nome agora, que bom, daí surge um monte de coisa, até aquele livro 1984, né, do Big Brother, né, do Grande Irmão, ele está mais ou menos nesse paradigma aí. E aí, cara, veio o Bill Churran, ele não chega a falar sobre o Bentham, mas ele fala de um cara que falou do Bentham, que é o Michel Foucault, que é um filósofo estruturalista, né, e muito do trabalho do Bill Churran é baseado em algumas ideias do Foucault, que o Foucault, nesse livro Vigiar e Punir, ele fala do panóptico, né? Que ele diz que a sociedade, o Foucault morreu na década de 80, então ele pegou o século XX, né? Pós guerras mundiais, né? E o que o Foucault fala? Ele fala o seguinte, que a gente já estava vivendo uma sociedade do panóptico, né? Onde a gente era vigiado o tempo todo, né? Onde a gente o tempo todo estava ali, as pessoas tentando controlar tudo o que acontecia. Então era aquele paradigma do cara entra na fábrica, ele tem que bater o ponto na entrada, na saída, aí tem o gerente lá, o supervisor que fica ali tomando conta dele o tempo todo, né? Então, uma ideia de que as pessoas acabavam trabalhando por conta, ou trabalhando muito, né? Ou por conta de ter alguém tomando conta, né? Tipo aquela ideia de que você precisa de alguém ali tomando conta de você para você fazer as coisas. O Foucault trabalha com a ideia de que assim, o controle dos corpos das pessoas e tal. Aí quem quiser depois, né, dar uma aprofundada aí no Foucault, tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que fala mal dele, mas eu acho que tem muita gente que fala mal dele sem ter lido,
né? E fala mal dele por coisas que ouviu falar, né? Mas como eu falei para vocês antes, cara, eu acho que é legal você ler. Vai lá ler, tenta entender, vê se realmente corresponde ao que falaram para você, né? Sobre ele ou sobre a ideia dele. E aí você pode dizer concorda, não concorda, né? Mas a ideia, né? Então o Byung-Chul Han, ele utiliza, né, dessa ideia que veio lá, que foi uma proposta do Bentham e que foi um diagnóstico do Foucault, de que a gente vivia nessa sociedade da vigilância, né? Que tudo dependia de estarem tomando conta do que a gente fazia ou do que a gente deixava de fazer, né? A gente está falando aqui de século XX, tá, gente? Século passado. E aí vem a grande sacada do Byung-Chul Han, que é que ele começa a falar que essa sociedade da vigilância, ele usa uma metáfora, que ele diz que é uma sociedade que é baseada numa resposta imunológica, onde tudo que acontece que sai do sistema, ele tende a ser a uma tentativa de ser destruído aquilo, a uma tentativa como o sistema imunológico, né? Se entra um agente patológico, né, no nosso organismo, o sistema imunológico vai lá e tenta destruir. Então tudo que é diferente da gente, né? Então essa sociedade, ela seria uma sociedade que ele diz que é imunológica, porque sempre tem uma reação contrária, sempre tem uma reação contrária àquilo que tenta fugir do, do, do comum, do que é aceitável, do que é considerado padronizado, né? Então, ele usa essa metáfora do imunológico. E ele fala que quando a gente passa para o século XXI, que aí é o diagnóstico que o Byung-Chul Han faz, a gente entra num outro processo, que é a sociedade do cansaço, e ela é derivada não mais do processo imunológico. Porque quando a gente está falando aqui das doenças, que ele chama de doenças, tá? Que são as doenças neurológicas, a gente não tem mais uma reação contra. A gente não tem uma reação contra porque aquilo ali está sendo produzido, está sendo realizado, está sendo feito dentro da gente mesmo. E aí, como está sendo feito por nós mesmos, e aí eu não vou dar mais spoiler do que isso, né? Para vocês poderem ler, como isso está acontecendo dentro da gente mesmo, é a gente mesmo que está produzindo isso, não tem por que o sistema imunológico reagir. E aí, por isso que a gente fica com todas essas doenças aí, todos esses transtornos, né? Usando uma palavra mais atualizada. E lembrando aqui, gente, que quando ele fala em TDAH, quando ele fala em depressão, quando ele fala em ansiedade, ele não está utilizando esses termos. Isso é muito importante que a gente entenda. Muita gente entendeu esse livro, acho que um pouco equivocado, porque entende que ele está falando. Vou dar um exemplo bem claro, né? E aí quem trabalha com pessoas neurodiversas, né? Podem falar, não, mas espera aí, ele está falando de TDAH como se a influência da sociedade fosse causar TDAH em alguém, e não é isso, TDAH é uma doença que ele tem uma origem genética, que pode ser tal, mas assim, a gente tem que lembrar que ele está usando isso não como um contexto de diagnóstico da doença, tá? Ele não está falando assim, o TDAH surge por causa da sociedade do cansaço, ele surge por causa da... Ele está usando aqui, tipo assim, por exemplo, eu posso estar falando de mim, que estou agindo de uma maneira que seria parecida com o comportamento de uma pessoa que tem TDAH, mas que numa situação diferente, numa sociedade diferente, talvez eu não sentisse tanto eu não me comportaria tanto assim. Então é um pouco metafórico, tá? A maneira com que ele fala de TDAH, de ansiedade, de depressão, tá? Ele não está querendo dizer assim, a origem dessas doenças é a sociedade, né? Enfim, é claro que, por exemplo, uma pessoa que já tem uma tendência a ter um transtorno de ansiedade, isso vai ser aumentado, né? Esse transtorno, né? Uma pressão social para desempenho, uma pressão social para resposta, né?
vai ampliar isso e possivelmente vai prejudicar, né? Uma pessoa que tem TDAH, se o ambiente também não for um ambiente muito adequado para ela, obviamente que ela vai. Mas ele não está falando necessariamente do paciente TDAH, do paciente que tem transtorno de ansiedade, do paciente que tem depressão. Ele está falando de respostas comportamentais que a gente tem que se assemelham muito a isso. Então ele não está falando só de quem tem depressão, tá? Ele não está falando só de quem tem TDAH, só de quem tem... Ele está falando de comportamentos que a gente passa a ter que nos adoecem. Na verdade, né, a gente passa a ter essa condição muito complicada. E uma coisa importante também, que a gente tem que levar em consideração que essa tendência social, né, que está trazendo esses tipos de comportamento, é aí que é o negócio que ele fala da parte neuronal, né, da doença neuronal e do sistema imunológico. A gente não tem uma capacidade de reagir a isso. Depois ele vai dizer como que a gente pode reagir, tá? Mas eu também não vou dar esse spoiler, para quem não leu ainda, ou para quem começou a ler e ainda não chegou lá. Mas isso é mais para frente. Mas de início ele está falando como que a gente responde a uma coisa que está sendo criada por nós mesmos, que é essa sociedade do cansaço, a gente vai mudar daquele sujeito que vivia sob a vigilância e passa a ser o sujeito da performance, né, que ele define assim uma definição bem bacana aí, tá? Bom, então, né, como até já tinha falado aqui, a sociedade imunológica, a gente era capaz de reagir às pressões externas porque elas eram externas, então a gente entendia ela como externa. Às vezes a gente não conseguia fugir porque a gente estava sendo vigiado, mas a gente entendia que aquilo era uma coisa que estava vindo de fora para dentro, então a gente tinha como reagir, tá? E aí talvez a gente não adoecesse tanto dessas doenças que ele chama doenças neuronais, né? Deixa eu, peraí, rapidinho, autorizar aqui a Tatiane. Boa noite, Tati. Então, essa chave da sociedade da vigilância, da sociedade imunológica, talvez seja a primeira chave importante para a gente começar a entender o livro, tá? Então, só fazendo um resuminho bem rápido aqui, né? Então, a gente entender que existia uma sociedade onde a gente era vigiado o tempo todo, de fora para dentro, né? Ele chama isso de sociedade da vigilância. Aí ele vai usar os conceitos lá do Foucault, do Michel Foucault, para isso. Entender que quando ele está falando de ansiedade, depressão, TDAH, ele não está falando necessariamente da doença em si, ele está falando dos comportamentos que as pessoas têm, que às vezes são bem parecidos, né? Talvez não com tanta intensidade, mas também são. Beleza, Everton? Já estou te vendo aqui já. Tá? E essas duas chaves aí são chaves importantes para a gente começar a entender esses dois primeiros capítulos. Claro que tem aí alguns detalhes, né, que ele vai levantar, né, e a gente pode depois debater mais especificamente, né, quando pelo menos a maioria tiver lido. Bom, olha só, vindo aqui para o lado mais prático, tá, da coisa. Eu fiz um cronograma aqui, cara, mas é uma proposta de cronograma, tá, para a gente tentar ler o livro em 4 semanas. Só que é o seguinte, duas coisas que eu acho que tem que ficar bem claras aqui. Em primeiro lugar, isso eu estou colocando como proposta, tá, gente? Vocês podem rebater isso, se vocês considerarem. Eu acho mais importante a gente entender o livro do que necessariamente chegar ao final do livro, tá? Então, eu botei aqui com 4 semanas, botando basicamente 2 capítulos, né, por semana. Mas eu sei que para algumas pessoas isso é pesado, é um período do ano também que é muito difícil para quem está estudando, que é época de provas, essas coisas todas. Para quem é professor, tem também uma série de atribuições, tarefas. Então, eu sei que é complicado.
Então, mais importante do que a gente chegar lá na quarta semana, de repente, e ter terminado de ler o livro, eu acho mais interessante a gente ter esmiuçado o que der tempo da gente fazer isso, tá? Então, essa proposta de cronograma, depois eu posso enviar para vocês, né? Mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha e me falassem se vocês acham que é uma coisa que a gente pode tentar fazer, tá? Ou se vocês acham que realmente fica muito pesado, muito difícil. E quero deixar uma coisa bem clara assim também, eu acho. Eu não estou preocupado aqui se você está lendo ou não está lendo o livro, tá? Eu não vou construir um panóptico aqui para ficar tomando conta de vocês e falando assim, ah, você leu, você não leu. Acho que a ideia não é essa, né? Até lá nas instruções lá eu coloquei, eu acho que a gente tem que, quem está conseguindo ler, o que conseguiu ler, a gente tem que dar um suporte, né? A gente tem que dar uma ajuda. Conseguiu ler, muito bom, legal, bacana. Não conseguiu ler, cara, tudo bem, tranquilo, participa aqui, que a gente vai te ajudando. Não conseguiu ler porque está sentindo muita dificuldade em entender as partes, manda as dúvidas. Eu criei aquele grupo lá do WhatsApp, acho que todos que estão aqui estão no grupo do WhatsApp. Pode colocar pergunta lá, pelo menos eu não me importo de colocar as perguntas. E outra coisa, eu quero que vocês se sintam à vontade para responder também, se vocês não ficar esperando eu responder tudo, porque eu não sei tudo. Eu estou lendo com vocês. Eu já li o livro, eu sei, eu falei, né? Mas assim, eu estou lendo com vocês. Eu não estou lendo sozinho e li sozinho e sou professor desse livro e eu sei esse livro todo para ficar tirando dúvidas de todo mundo. Então, cara, eu acho que vocês têm que se sentir à vontade também para chegar e falar assim, não, é isso aí que você está falando, é isso, é aquilo, tá certo, não é assim. Só vamos tentar, né, sempre tentar entender que a pessoa está ali numa dificuldade, né, e é uma dificuldade que pode ser minha, pode ser sua, pode ser de qualquer um de nós. E, né, tipo assim, ah, mas isso é muito bobo, isso é muito fácil. Não, nada é bobo, nada é fácil. Vamos partir desse princípio. Nada ah, não vou fazer essa pergunta que eu vou me sentir idiota ou vou me sentir mal. Não, vamos tentar sempre ser o máximo acolhedores possível, né? Tentar a gente sempre receber a pergunta da pessoa, tentar entender por que a pessoa está com dificuldade naquilo ali, né? Tentar de alguma forma contribuir. Mas eu gostaria muito assim, cara, porque eu também, cara, se vocês não colocarem pergunta nenhuma, se vocês também não se posicionarem em momento nenhum, eu também fica complicado, né? Porque aí eu não sei o que vocês estão conseguindo fazer, não estão conseguindo. E vocês tentarem responder, eu acho que é importante também, porque quando a gente tenta explicar alguma coisa que a gente entendeu, ajuda a gente também a argumentar melhor, né? A gente poder falar mais sobre aquele assunto, né? E tudo. Bom, então essa é a ideia do cronograma, 4 semanas, para a gente poder tentar terminar isso ainda na primeira quinzena de dezembro, que aí depois começa Natal, começa Ano Novo, cara. E assim, eu não sei vocês, mas eu vou tirar férias e vou sumir, né, depois do Natal. Então, eu queria tentar terminar isso antes do Natal para a gente poder mas também, como eu falei, se não terminar o livro, não tem problema. A gente depois pode pensar em o que a gente vai fazer. Se a gente termina o livro, se a gente depois faz uma grande reunião para fechamento do livro. Enfim, esse cronograma não é uma coisa rígida, rigorosa, tá? Vocês podem opinar aí, se vocês acharem que está muito complicado, a gente tenta ler o que der para ler. Eu acho assim que a gente precisa mais entender as partes do livro do que necessariamente ler o livro todo, tá? E eu tenho duas propostas aqui de como a semana acadêmica, ó, fui longe agora. Duas propostas de como o clube do livro pode funcionar, tá? E aí eu vou depender de vocês me falarem o que vocês acham. Para mim, as duas maneiras. Ah, e se vocês tiverem uma terceira maneira ou uma quarta maneira, também pode falar aí e a gente vê o que fica melhor. Quiser misturar um pouco das duas, enfim. Para mim, aqui agora é o momento da gente mais bater papo. Então, a ideia seria, a gente pode fazer encontros semanais, tá? Igual a gente está fazendo aqui agora.
que a gente pode deixar gravado, porque tem outras pessoas que estão interessadas, mas elas não têm, né, tempo, não têm a condição de estar presente no encontro síncrono. E a outra ideia é a gente ficar lá no grupo do WhatsApp fazendo debates, e aí a gente vai tirando as dúvidas, vai lançando lá o que a gente achar melhor. E na última semana, né, no último dia, a gente faz um encontro síncrono e faz um fechamento até onde a gente conseguiu caminhar. Aí, essas são as duas maneiras que eu achei mais viáveis para todo mundo, né? Algumas pessoas até ainda estão recebendo o livro, algumas pessoas ainda nem conseguiram comprar o livro, adquirir. Ah, isso é uma coisa importante, né, gente? O clube. Ih, gente, não, peraí. A gente tem 15 minutos para fechar aqui. Eu falei que iam ser 50, né? Então a gente vai ficar em 50 mesmo. Alguém botou aqui alguma coisa no chat aqui? Ah, foi o Theo e o Everton, tá? Isso aqui a gente já viu. Beleza? Aí agora, sei lá, fala aí o que vocês acham. Que fica mais interessante. Eu acho que eu prefiro a Fórmula 1, da gente ter esses encontros virtuais e discutir juntos, né? Eu acho que talvez no grupo fique meio, não sei, não bagunçado, mas assim, cada um responda, sei lá, durante o dia, em horários diferentes, enfim. Eu acho que a ideia seria mais interessante. Talvez a gente pudesse ter uma troca maior. O Marcele, eu também, a ideia. Ah, deixa eu, talvez, eu deixei de falar uma coisa que eu acho importante. Mesmo na forma 1, eu acho que é interessante assim, você está com uma dúvida em alguma parte do livro, você está com alguma dúvida em alguma coisa, de repente você joga lá no grupo do WhatsApp, ou joga na véspera. Por quê? Tipo assim, vamos supor que a gente mantém os encontros quinta-feira à noite. Joga lá na quarta-feira a sua dúvida, porque aí quando a gente chega porque se a gente chegar na quinta, para a gente ainda começar a debater os assuntos, talvez a gente não tenha tempo suficiente, tá? Que a ideia é que a gente não fique também aqui um tempão grande falando, né? Então assim, Não, acho a gente justo. pode fazer um mix aí também um pouco dos dois, né? E como eu falei, cara, eu não vou chegar aqui na quinta-feira, vamos supor que a gente defina que seja a forma 1, né? A Tati já falou aí que ela prefere a forma 2, né, e tal, mas a gente pode conversar. O Thiago falou que gosta das duas formas, vamos fazer uma união das duas formas, também pode ser, eu acho que vale a pena. Eu acho que o pessoal fica um pouco preocupado às vezes, quando eu boto assim essa forma 2 aí, da coisa ficar assim, aqueles grupos do WhatsApp, com um monte de gente falando, um monte de gente falando, um monte de gente... Acho que não é isso, né? Eu acho que eu botei lá nas instruções, lá nas normas, né? Aliás, se alguém tiver alguma sugestão lá para as normas, que eu falei assim, tenta compilar e botar uma mensagem só, né? Tipo, minhas dúvidas são 3. Aí você bota as 3 numa mensagem só, para não ficar, cara, a gente já tem, eu sei que todo mundo já tem um monte de grupo. Teve uma pessoa que falou para mim que não ia entrar no clube porque ia ter grupo do WhatsApp. Falou, eu não aguento mais, eu não vou entrar mais em nenhum grupo de WhatsApp, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, então você me fala, eu vou te passando as informações e você participa do grupo, não precisa participar do grupo do WhatsApp. Só que não participar do grupo do WhatsApp, você talvez perca algumas coisas, né? Mas é isso. Everton, você está querendo falar? Sim, eu acho interessante, assim, acho que seria interessante fazer um esquema híbrido aí, acho que as duas formas são válidas. Mas nas reuniões, né, se fosse periódico, acho que seria interessante a gente intercalar os dias para poder, né, favorecer todo mundo, né? A gente pode pensar nisso sim, Everton. Acho que a gente pode jogar lá no grupo, de repente, e a gente vê, né? Tipo, uma semana a gente faz na quinta, porque parece que a maioria das pessoas tem essa disponibilidade, outra semana a gente faz num outro dia que um número grande também possa participar, né? Para tentar atender todo mundo. Né? Atender todo mundo não vai conseguir, né? Mas, ô Thiago, o que você pensou aí, cara? Fala aí para mim, mais ou menos, você falou de juntar as duas formas, seria mais ou menos como? Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite.
Então, eu também estou assim, lotado de grupos, né? Mas a gente sempre para um pouquinho para ler ali e tal. Eu pensei justamente nessa oportunidade que você falou da pessoa ser mais sucinta, né? E não ficar aquela escorrer demais, né? Aí, como eu disse de outros grupos que eu tenho, tem essa maneira das pessoas começarem a expor, né, suas opiniões. E é bem assim, quando tem umas regras bem estabelecidas, o pessoal tem obedecido e fluído bem, né? Então, por isso que eu gosto. Eu gosto dessa. Às vezes a gente pode até pegar uns 2 dias depois, mas ainda tá lá aquela conversa que não é tão grande, e a pessoa consegue acrescentar algo, né? Às vezes a pessoa pode também não estar disponível para determinado horário na hora de fazer o online, né? Então, assim, mas claro, tendo também o compromisso do online, eu acho que seria uma boa, assim, para todo mundo, para agregar mais. Beleza. Eu acho todas as propostas são válidas. A gente depois, né? Eu vou botar esse vídeo. A gente tem uma limitação, gente. Vocês têm que. Talvez algumas pessoas não saibam, mas por conta da gente utilizar esses mecanismos virtuais, né? Que geralmente eles limitam o tempo que a gente pode usar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o tempo já está quase estourando. Então, se a discussão ela for se estender muito, a gente não vai conseguir, né? Ou então vai ter que ficar abrindo nova discussão, nova reunião, né, e tal. E aí acaba que a pessoa sai, aí depois tem que entrar no outro, aí fica complicado. Então, é, se a gente conseguir, por exemplo, no WhatsApp, né, como o Thiago está falando, né, a gente conseguir concentrar ali, quando a gente começar a reunião, a gente já começa mais ou menos com o assunto já que a gente já vai, com as dúvidas, né, que a pessoa tem, né? Então, acho que fica bem melhor assim. Então, a gente pode fazer, né? Tati, você achou melhor a forma 2? Você quer falar alguma coisa? Tá tranquilo. Tá bom, Tati. Então, então, assim, eu acho que, cara, eu tô muito otimista com esse grupo. Esse grupo, para mim, vai ser uma coisa muito legal, tá? Eu tô falando isso na boa, porque é uma coisa que eu tô fazendo sem ter o compromisso, assim, de como trabalho, né? Para mim está sendo uma coisa de realmente trocar, né? De desenvolver. Como eu falei no início, né? Para quem chegou depois, eu falei assim, cara, eu não quero ficar dando aula sobre o livro. Não é isso, o objetivo não é esse, tá? Claro que assim, eu acho que o Thiago também, o Everton também, né? Que tem a Solange também, que eu sei que leem, são pessoas que leem muitas, outras eu não estou falando porque eu não sei, né? Mas eu sei que são pessoas que leem muito o tempo todo. Eu acho que, pô, é uma oportunidade que a gente tem de também ajudar as pessoas que têm dificuldade na leitura, né? Para estimulá-las a ler, né? E a gente poder ter um debate aqui bem legal, bem bacana. Então, tô muito otimista, cara. Assim, para mim, acho que vai ser muito legal. Tanto que, assim, vou deixar já a ideia, porque eu quero dar continuidade a esse grupo no ano que vem. Então, esse trabalho aqui que eu estou fazendo é um piloto. Para algumas pessoas eu cheguei até a comentar isso, né? É um piloto, assim, para a gente ver como é que vai ser. E para vocês também verem se vocês vão achar que isso é legal, né? E para o ano que vem a gente tentar, de repente, dar uma continuada, né? A gente vai vendo quais os livros, né? A gente pode ler, a gente pode pegar também. A gente agora pegou um período muito apertado, né? De fim de ano. A gente pegando no início do ano, né? Início do ano aqui, início do ano brasileiro, né? Que depois do carnaval, né? A gente pode pegar aí um tempo maior para quem lê um pouco mais devagar, para quem tem menos tempo para ler, a gente poder ir digerindo melhor cada livro, né? Porque, como eu falei, eu acho que o mais importante para mim é a gente porque assim, tipo, se você tiver começar a desenvolver essas, né, habilidades de leitura, esse hábito de leitura também, né? Depois você lê o livro, né? Aí a gente pode depois voltar, retomar mais lá na frente, falar um pouco mais sobre o que de repente a gente não conseguiu falar, certo?
E às vezes, assim, nem são livros atuais no sentido de serem livros escritos no século XXI. São livros, por exemplo, né, o 1984 que você citou, mas que se aplicam plenamente aos dias de hoje, assim, e tem Marcelo, eu acho um que espelhamento bem grande. Eu acho que independente do livro ser uma coisa que vai. Eu acho que livro, cara, é sempre uma nova aventura, um novo mundo que você entra. Assim, Aham. por um acaso, eu propus 3 livros que são um de um sociólogo, um de um filósofo, e 2 de filósofos, né? Livros voltados assim para essa área, mas a gente pode ler romance, a gente pode ler coletânea de contos, a gente pode ler o que for, cara. Eu acho que a Aham. ideia é a gente ler e se for uma coisa também assim, mas isso aqui não diz nada pra gente hoje, cara. Mas é importante a gente cultivar o hábito de leitura, né, cara? E tem coisas, às vezes, que a gente pensa também que não tem nada a ver, e a gente olha lá e às vezes a gente se identifica com alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito Legal, isso é bacana da legal. leitura. Eu acho que assim, a gente não precisa ser um clube de leitura fixado em filósofo, ou fixado Aham. em entender o nosso momento atual. Acho que não precisa ser, né? Acho que se tiver isso, é uma característica que o grupo desenvolveu, né? Mas eu gosto de ler, cara. Então, para mim, se vocês propuserem aí ler um romance aí, cara, eu vou ler com vocês e, cara, aí a gente vai desenvolver aí os debates em cima do que for. Mas se quiser depois propor aí 1984, tá, Marcelo? Pode propor também, não sei. Tá bom. Aí eu vou chamar a Júlia para participar. Não é a Júlia é minha filha, né? Porque ela leu agora recentemente, então ela Ah, posso até é? chamá-la para dar uma aula para vocês sobre o livro, né? Ai, que legal. Bom, e deixa eu falar um negócio com vocês. Aí eu preparei uma surpresa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Cara, porque foi um negócio que eu fiz com muito carinho, tá, gente? Não foi uma coisa perfeita, não é uma coisa, mas que eu fiz com muito carinho, assim, porque, cara, para vocês terem uma ideia de como eu estou querendo realmente que a coisa funcione, principalmente para ajudar as pessoas que têm têm menos hábito de leitura. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui, essa tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Que eu vou mandar para vocês. É como eu falei, principalmente para as pessoas que têm aí, que ainda não conseguiram o livro, né, que ainda não chegou, e já querem se familiarizar um pouco. Vamos ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver aí? Ainda não. Não? Ué, que estranho. Quando eu boto para compartilhar, eles aparecem. Vamos ver se vai aparecer agora. Ah, apareceu. Agora foi. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver melhor. Então, eu preparei aqui vou chamar de manual, tá? Que é um resumo do livro a partir da minha interpretação, tá? Da minha visualização do livro, tá, gente? Por favor, isso aqui não é a verdade sobre o livro, ok? Isso aqui é o que eu pude entender e que eu pude achar talvez mais interessante de uma forma muito, muito leve, muito descontraída, para vocês poderem ler, tá? Então vocês vão ver que o texto é bem descontraído, tentando fazer uma coisa bem dialogada com vocês, tá? Vou enviar para vocês lá pelo grupo do WhatsApp.
Mas eu estou com dificuldade de mexer aqui nessa tela, as telas estão me querendo me atrapalhar. Vocês veem que não é nenhum textão, não é nenhum negócio complicado, e eu coloquei as principais chaves, que eu considero as principais chaves para entender o livro, tá? Então, vou botar aqui no sumário para vocês terem uma ideia. Um pouquinho daquela história que eu contei para vocês dele. Aí tem um resumão geral, né, do livro como um todo. Aí o que o Foucault tem a ver com o Han, o que a Hannah Arendt tem a ver, o que o Nietzsche tem a ver, né? Um pouco do que religião tem a ver com o que ele está falando. E no final aqui uma tentativa de traduzir o que ele propõe como uma saída. Beleza? Gente, olha só. Tá me avisando aqui que vai acabar em 1 minuto. Eu gravei aqui. Eu vou ter que encerrar porque o Meet vai derrubar. Mas eu depois vou enviar o link